Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e deixe o like, vai estar ajudando muita gente nesse início de canal. E hoje já estamos aqui com o Oeste Sem Filtro, todos os créditos ao Oeste Sem Filtro. E sem enrolações, vamos ao vídeo. E ao Supremo Tribunal Federal com a mesma postura que sempre mantive durante toda a minha vida pública, de cabeça erguida, com a consciência tranquila e o espírito sereno de quem sabe que é inocente e que jamais traiu os valores da pátria. Não invoquei inocente e que jamais traiu os valores da pátria. Não invoquei silêncio, não busquei subterfúgios, respondi a cada pergunta com transparência e convicção. Quem tem a verdade como companheira não teme ser questionado e jamais se curva diante da injustiça. Durante meu governo, com fé em Deus e compromisso com o Brasil, enfrentamos crises, desmontamos narrativas, combatemos a corrupção, cortamos privilégios e fizemos muito pelo nosso país. Reduzimos a dívida pública, cortamos impostos, investimos em infraestrutura, modernizamos o Estado e protegemos as liberdades individuais e econômicas. Tudo com base na Constituição, sempre respeitando a vontade soberana do povo brasileiro. O que vivi e o que ainda vivo não é apenas um capítulo da minha vida, é parte de uma luta maior. A luta de milhões de brasileiros por um país mais livre, mais justo e mais forte, sem censura nem perseguição. A verdade não teme o tempo nem os tribunais. Ela é como o sol. Pode ser ofuscada por nuvens, mas jamais apagada. Como diz a Escritura Sagrada em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A história julgará cada um de nós. Que ela me encontre, como sempre estive, fiel à verdade, ao nosso Deus e ao povo brasileiro. Hoje, saio do tribunal tranquilo e mais confiante de que serei o próximo presidente da República para ajudar a tirar nosso país dessa bagunça. Fecha aspas para Jair Bolsonaro, Ana Paula Henkel. Daniel, um tweet, né, uma postagem importante na Rede X, porque essa postagem, inclusive, já está repercutindo aqui nos Estados Unidos. Já recebi 2 mensagens aqui perguntando detalhes sobre o dia de hoje, mas quero fazer coro com o que o Piotto disse no seu último comentário em relação. Foi mais um dia terrível para a PGR, para o Alexandre de Moraes. E essas brincadeirinhas que nós vimos hoje, você vê que diante de um tweet, de uma postagem séria, como essa do presidente Bolsonaro, embora ele tenha feito aquela brincadeira ali, né, chamando o ministro Alexandre de Moraes para compor a chapa de vice em 2026, eu achei que a brincadeira teve um destino muito importante. Eu estarei elegível em 2026. Eu serei o nome da direita em 2026. Foi uma brincadeira que algumas pessoas falaram: não deveria ter entrado, mas a mensagem que ele entregou foi essa: vocês não vão acabar comigo. Mesmo diante de um tribunal e de um julgamento político, puramente político, que desrespeita a nossa Constituição. E hoje também, Daniel, ele disse o seguinte: PGR completamente perdida, o Gonê completamente perdido, fez perguntas ao presidente Bolsonaro assim, de envergonhar as pessoas. E hoje, em uma dessas perguntas, o Gonê ele colocou na palavra, diante do que o presidente Bolsonaro questionava sobre as urnas eletrônicas, ele perguntou sobre os ataques às urnas eletrônicas, os ataques às instituições. E aí o presidente Bolsonaro, com uma calma, muito bem preparado por seus advogados, mas também com a consciência tranquila de que ele fez o que ele devia fazer dentro das 4 linhas. Ele respondeu o seguinte, abro aspas para o presidente Bolsonaro: eu não falo a palavra ataque, são críticas, como teve críticas de Flávio Dino, Brizola, José Dirceu. A imprensa gosta de usar a palavra ataque quando está meu nome no balcão.
críticas no Estado de Direito são bem-vindas. E depois ele lembrou, né, que no contexto do 8 de janeiro, do tal golpe, que nomes como o atual ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro, o Temer, o José Sarney, o ex-ministro Jobim e o próprio Aldo Rebelo disseram claramente que não houve golpe nenhum no 8 de janeiro. Portanto, Daniel, um dia muito ruim para a acusação, como o Piotr colocou. Muito, muito ruim. Agora é acompanhar os próximos capítulos e tentar entender o que eles vão fazer, os próprios movimentos nesse tabuleiro político, já que o Supremo Tribunal Federal não é uma corte constitucional, infelizmente, com essa atual composição de ministros. Muito bem, Ana. Dia muito importante no STF também, mas essa não é a única informação do dia, porque a Câmara dos Deputados acabou de publicar nas redes sociais um tweet dizendo o seguinte, que o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, afirmou que a perda do mandato da deputada Carla Zambelli será decidida pelo plenário, que é soberano. E é uma mudança e tanto, não é verdade, Silvio Navarro? Porque ainda ontem o Hugo Motta tinha uma outra postura, disse que inicialmente ele cumpriria qualquer medida judicial, pelo menos a princípio, que não passaria pelo plenário da casa, mas agora mudou de postura. Essa afirmação inicial foi durante um evento e a afirmação nova que a gente traz agora, Daniel, foi no plenário. E a informação que temos é que ele foi muito pressionado por vários deputados, vários partidos, para que fizesse valer o discurso de posse dele. Quando ele ali pegou a Constituição, num gesto talvez similar ao de Ulisses Guimarães, e disse que defenderia a instituição, defenderia o parlamento a despeito de qualquer tentativa de avanço contra prerrogativas constitucionais. Aí temos o artigo 2º, o artigo 53, que trata da inviolabilidade do mandato, mas ele disse, quando assumiu, com 444 votos, que defenderia a casa. E aí, aquela outra afirmação de que simplesmente carimbaria a decisão do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, contra Carla Zambelli, nessa condenação de turma, aliás, caiu muito mal. Então, vamos aguardar, independentemente do que o plenário decida, é um avanço. Vamos tratar de forma pragmática, porque com o Hugo Motta é uma biruta de aeroporto, né? Todo dia muda. Então vamos tratar aqui com a informação que temos agora, nesta tarde. Ele vai cumprir a Constituição, ele vai submeter ao plenário. É só isso que a gente quer. Todo o resto é a política, mas que se cumpra a lei. E outro complementa? Não, o Silvio já foi ao detalhe. Sobre o Hugo Motta a gente tem que tomar cuidado, mas e o Silvio também já dá a senha. O que a gente está vendo é a política constitucional, o poder político ressurgindo. E claro que se aproveita de um momento de fraqueza política do governo Lula e de um Supremo emparedado pelo... Hey, how's that New Year's resolution going? What are you talking about? You know... Prevê 3 poderes na Constituição do país, só para complementar aí o que o Silvio... Estamos acompanhando a Oeste Sem Filtro, nesta terça-feira um tanto quanto tumultuosa politicamente falando. Mas estamos aqui, firmes e fortes. Não vamos desistir do Brasil. Sou de Caruaru, Pernambuco, e estou assistindo vocês. Nas auditáveis, né? Dino é autor de um dos projetos que tramitou na Câmara, com o comprovante em voto. Comprovante em papel, comprovante impresso do voto, tal como o Bolsonaro, tal como o Neto de Brizola, tal como o Roberto Requião. O projeto de Bolsonaro foi aprovado. Dilma sancionou, Dilma vetou e foi derrubado o veto de Dilma. Só foi derrubado pelo Supremo, que não queria o voto, o comprovante do voto. E o que originou toda essa celeuma? O voto é do povo. O povo é a origem do poder. O voto é o que há de mais sagrado da democracia. A pessoa tem que ter todo o direito
dessa transparência em que ele entenda como seu voto está sendo contado, né? Bom, mas enfim. Aí perguntaram mil coisas ao Bolsonaro. Ele disse, olha, ninguém me deu voz de prisão, né? O almirante Garnier depois confirmou outra coisa que ele disse, né, que nunca a tropa da Marinha esteve pronta para dar o golpe, né? Assim como o ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, disse que o papel que acharam na casa dele foi um papel trazido por um assessor que mandaram para lá, mal escrito, com erros de português, com erros de concordância, né? E que a tal minuta do golpe, né, que acharam na casa do Anderson Torres, e inclusive com o nome errado do Supremo. A pessoa que escreveu não sabia nem o nome do Supremo Tribunal Federal, né? E, bom, mas enfim, quem mais que teve lá também? O general Heleno, que respondeu as perguntas sobre religião. Fala, pessoal, então esse foi o vídeo, pessoal. Eu estou lendo uma notícia aqui para vocês, Conexão Política, um site aí trazendo notícias verdadeiras para nós. STF rejeita recurso e confirma a condenação de Carla Zambelli por unanimidade. Sentenciada a 10 anos de prisão, deputada federal mais votada de São Paulo em 2022 está fora do Brasil. O primeiro turno do Supremo Tribunal Federal rejeitou nesta sexta-feira, dia 6, um recurso da deputada licenciada Carla Zambelli contra a condenação a 10 anos e 8 meses de prisão por alegar envolvimento na invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. A decisão unânime dos 5 ministros do colegiado torna definitiva a sentença e autoriza o início imediato do cumprimento de pena. O julgamento ocorreu em sessão virtual. O ministro Luiz Fux, Cristiano Zana e Carmen Luciano Flávio Dino acompanham integralmente o relato do ministro Alexandre de Moraes e classificou o recurso como manifestamento protelário, ou seja, apresentado apenas para atrasar o desfecho do processo e rigor da certificação do trânsito em julgar, escreveu Moraes. Com a decisão, a prisão preventiva decretada contra Zambelli após a sua saída do país será convertida em prisão definitiva. A sentença também determina a perda de mandato parlamentar com base em jurisprudência do STF, que prevê cassação automática quando a condenação ultrapassa o limite de faltas permitido e a deputada perde o mandato. Ainda assim, depende do ato do decreto da mesa diretora da Câmara. Então foi esse o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos por assistir até aqui. Comente aí de que cidade vocês estão e até a próxima. Olá.